Universal Cast. Olha aí, temos um podcast. 2 pila. Harlem aqui autoriza fazer cortes do Lasanha Cast. Meu bonitão, só porque você perguntou, eu tinha na minha cabeça de não fazer corte, tá, do Lasanha Cast, ou eu mesmo fazer. Mas já que você veio aqui gentilmente ainda ofereceu 2 pila, salva esse trechinho do vídeo legalmente pra se eu processar você depois. Mas pode sim, mano, pode sim. Obrigado aí. Pode pá. Quer dizer, pode pá é outro podcast, mas está autorizado a fazer cortes do carro com tudo. Ah lá. Corre atrás do seu objetivo, tá bom? Papo de Uma coach. outra lembrança que eu tenho de quando eu aprendi a ler, né, foi de ler os classificados do jornal Estado de São Paulo e ver Dodge Dart 1970, que foi o que mais depreciou, aquele verde, vocês não estão vendo, mas os dois aqui estão. Vocês realmente não estão, mas você pode entrar lá no canal do Badola, tá? A gente não esqueceu de citar esse detalhe, né? Tem um canal do YouTube. A gente vai chegar no meu canal do YouTube. E eu cheguei a ver esses carros por valor assim, tipo hoje, sei lá, R$500, não sei o que. Eu falo, nossa, mas eu tenho dinheiro, dinheiro da minha poupança, do meu cofrinho, dá pra comprar um carro desse, que desespero, não sei o que e tal. Então tinha muito isso, né? E eu passei, quando eu tiro a carta, será que vai sobrar algum? E a gente não sabia, até depois que eu comecei a colecionar, a gente não fazia ideia de quantos carros tinha. A gente tinha uma noção, uma ideia falsa de fartura muito maior do que a real. Fala, o Brasil tem 5 mil municípios, deve ter um monte de Dodge escondido por aí. Tem um amigo meu, Jafé, fala, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, só com certeza tem um vermelho Verona com pintura de fábrica para eu comprar em algum lugar. Não tem. Os carros foram muito poucos, os carros acabaram. E quando a gente começou a ter acesso aos carros do Brasil inteiro, num primeiro momento a gente teve uma noção de falsa fartura, porque começou a aparecer carro de tudo quanto é lugar. Você diz aí com o advento da tecnologia pra você conseguir ver mais longe. Quando você conseguiu ver os carros anunciados e fotos de eventos, tal, tinha um site que era HotPA, que mostrava os eventos lá do Sul, depois tinha isso. A gente via fotos de eventos em outros estados. Nossa, lá tem um Magnum bege cachemiro com interior preto, nunca tinha visto, não sei o que, essa configuração de cor. E aparecia carro no Mercado Livre, aparecia aqui, aparecia no iBazar, aparecia lá. E a gente falou, nossa, mas tá aparecendo carro pra caramba. Só que isso se exauriu muito rapidamente. Eu tenho um amigo meu, Leandro, também seu xará, eu comecei a fazer um cadastro de todos os Dodge sobreviventes, né? Eu tinha um PowerPoint por ano, ia colocando as informações de número de chassi, as fotos do carro, tal. Cada slide era um carro. E eu fiz isso bem feito até um tempo, até quando eu conheci o Leandro. O Leandro fazia isso 16 vezes melhor que eu, né? Ele tinha os negócios assim no Samsung dele, ele aperta abaixo da nuvem todas as fotos, uma coisa assim. Porque é Leandro Ele tinha um negócio assim, eu falei assim, toma, tudo os que eu tenho, passei todas as informações que eu tinha, você que cuida. E hoje ele tem um cadastro com, sei lá, 5, 6 mil registros de Dodge, né? Nem todos vivos, né? Não sei exatamente como é que está hoje, mas é muito difícil, tudo isso para contar que é muito difícil aparecer as fotos de um Dodge que o Leandro não tenha no cadastro. É muito raro acontecer isso. Mas aí você teve a dimensão de que assim, você achava que ia acabar, aí de repente veio a internet e falou, nossa, tem muito, e de repente o cara catalogou tudo e você falou, tem isso. Tem isso, exatamente. Tem isso e alguns modelos estão extintos. Alguns modelos, algumas configurações de cor, tal, estão extintos, não tem mais nenhum sobrevivente. Mas aí você, beleza, a gente estava lá na infância e tal, e de repente você estava já agora comprando Dodge. Isso. Vamos falar daqui a pouco do primeiro carro e tudo mais, mas você não conseguiu informação na Dodge? Tipo assim, números de... Cara, a Chrysler foi comprada pela Volkswagen Werk, a Volkswagen é da Alemanha, né, que ela queria a tecnologia para a produção de caminhões. Então, o primeiro caminhão Volkswagen do mundo é um caminhão Dodge com motor V8, mas com cara de Volkswagen, né, com uma cabine MAN da época e tal. Então, eles queriam os caminhões, a tecnologia de caminhões. E os automóveis não valiam nada, e eles fizeram um anúncio do Pinóquio lá, sabe o que vai acontecer com esses carros? Vão ganhar um lugar na sua garagem. Não, saíram de linha um ano depois. E relatos de quem estava lá na época, que era assim, tudo que for relacionado a esses carros, material, papel, lixo, né? Mas já pensou? Tem um lado bom isso aí. Imagina um Dodge desse com calota.
painel tá. de plástico. Então, Não Leandro, chegou nisso. esse carro não teria espaço para isso. Mas na Argentina, o Dodginho passou por isso. O Dodginho foi rebatizado. Polara? Ele foi rebatizado de Volkswagen 1500 Eita. e viveu mais 10 anos. Ele foi até 1990 com grade Volks, com painel meio de plástico, com calota. Tá e vendo? tal, Então Volks, tal. foi melhor ter Então acabado. deu uma sobrevida. Mas então a Volks comprou, porque, igual hoje você compra uma empresa grande, compra uma startup por causa de uma tecnologia e mata a marca, acabou. Pega aquela lá e pegou exatamente. papelado histórico e aquele abraço. As grandes empresas sempre fazem isso, né? E a história do automóvel, da indústria automobilística brasileira, a história da indústria automobilística no mundo inteiro é muito legal. E na indústria brasileira não podia ser diferente. Até porque, quando a Chrysler se estabeleceu aqui, comprou as instalações da Cinca em São Bernardo do Campo, a Chrysler teve a oportunidade de comprar também a fábrica da International Harvest. A International Harvest é fabricante tradicional de caminhões americana, que tinha fábrica em Santo André, e ela já tinha fechado, e a Chrysler comprou essa fábrica, mas no DNA dos caminhões Dodge brasileiros, principalmente nos maiores, tem muita coisa que vem da International Harvest. Então, International Harvest, Chrysler e depois Volkswagen, hoje MAN. Então tem uma árvore genealógica aí muito legal e muito pouco registrada. Essas coisas não que a tem história escrito. se perde nessas fusões aí, né? Esses dias a gente estava fazendo, no meio da pandemia, a gente estava fazendo uma live com o engenheiro Renato Zirk. O Renato Zirk entrou na Cinca, depois virou Chrysler e tal. E ele é um cara super esclarecido, tem 80 e tantos anos, muito mais lúcido que eu. E ele contando essas histórias da International Harvest e tal, putz, são coisas que não estão registradas em lugar nenhum. Cara, não tem isso- aonde isso é consultar muito e, cara, as pessoas não são eternas. Não, isso é muito interessante, porque se ninguém aproveitar agora, enquanto está na geração das pessoas que estavam nessas Que fábricas, fizeram a história. essa história que tá só na cabeça das pessoas, ela acaba. Cara, eu vou contar uma história triste pra vocês. No meu primeiro livro, tem uma foto do encontro de veteranos da Chrysler do Brasil que eu fui em 2005. Esses caras, a empresa era tão legal que, apesar de ter terminado as operações em 1981, Pô, os caras mantiveram amizade. os caras mantêm até hoje. Caralho. E eles faziam um almoço semestral lá em São Bernardo, naqueles restaurantes das colônias, lá no Demarque, São Judas Tadeu, não sei o quê. Cada 6 meses eles se encontravam. E aí a gente descobriu que existia isso e a gente foi em 2005, fui eu, mais uns 2 ou 3 amigos meus. A gente pegou alguns Dodges, né? E nenhum desses caras ficou com carro na época. A gente apareceu lá com os Dojões, cara, foi um negócio assim muito emocionante. Imagina, eles, apesar de ter todo esse saudosismo, eles não tinham, Não tinham o Dodge. Não tinha o Dodge. Putz. Tinha um Dodginho aqui, não sei o quê, mas eles não tinham o Dodge. Sim. Ô, Paulão, dá uma olhada aqui em cima de algum carro, se tem algum livro meu. A gente pode até mostrar as fotos desse dia. Eu acho que lá no carro que você parou lá fora tem um livro. Pode ser. Aí que acontece, a gente foi nesse evento em 2005, foi uma experiência assim espetacular. Primeiro do reencontro desses senhores com os carros que outrora produziram, Nossa, né, que não imagina que encontravam louco, mais. certo. Foi muito legal. Vocês E a gente avisaram também antes de ir ou só apareceram? acho que avisaram, a grande maioria das pessoas foi surpresa, né? Pô, Alguém que me legal. convidou e a gente apareceu, os caras duvidaram que a gente fosse, a gente foi e tal. E aí, eu acabei, por um monte de motivos, acabei não indo mais com muita frequência. Eu fui em alguns outros, né? Mas esse evento, ele acontecia a cada 6 meses. E a coisa mais triste é que obrigado, Paulo. Esse evento que eu fui, tinha mais de 100 pessoas. E aí, a cada edição, você tinha Menos pessoas. uma quantidade menor de pessoas. E não é porque as pessoas não estavam mais interessadas em ir, é porque elas não estavam mais lá, né? Não estavam mais neste plano. Então é isso que você falou, as histórias estão se perdendo. Tem um cara espetacular na história da Chrysler do Brasil, que acho que fez toda a diferença, chamado Celso Lamas. Esse aqui vale um capítulo dele. O Celso Lamas era o estilista da Chrysler do Brasil. Ele não era o designer, ele era o estilista, né? Chefe do departamento de estilo. É a mesma coisa, mas é mais bonito falar estilista. mais chique, né? E o Celso Lamas era um cara absolutamente espetacular. Ele pegou um carro de entrada nos Estados Unidos, que é o Dodge Dart, né? Um carro que era o carro mais barato da linha Chrysler, o menor, o compacto, o que a tiazinha comprava para ir no supermercado, comprava para ir no supermercado e voltar. Carro prático, barato. Um carro prático, barato, o mais barato que tinha.
E em cima deste único carro, ele criou toda uma família de carros, né? Ele criou o Dodge Charger brasileiro, que não tem nada a ver com o americano. Ele deu uma roupagem esportiva no Charger, ele deu uma roupagem de mais luxo no Gran Sedan. Depois ele fez uma atualização com pouquíssimos recursos. Ele fez pra uma linha 79. com o mesmo carro. Ele fez uma linha com um carro só, né? E os carros são muito bonitos. Se você pegar os carros derivados deste mesmo carro em outros lugares do mundo, porque a Chrysler naquela época era um polvo com seus tentáculos em todos os continentes, você vê um carro que... A gente tem isso aqui um carro em cima da mesma plataforma que foi feito na Austrália. O designer da Austrália fez um desenho diferente, uma grade mais europeia, não sei o que tal. Você põe do lado do Nacional... O Nacional é muito mais bonito. Você põe a evolução do Dodge Dart nos Estados Unidos e põe o Nacional é muito mais bonito. Você pega o argentino não se limitou a fazer um facelift. O argentino fez um sheet metal todo novo. Porque o que é bueno para los outros não é bueno para nós outros. Então eles fizeram uma carroceria nova, né? E é interessante, ela tem uma linha bacana, ele é grandão, ele parece uma carroceria B em vez de uma A, mas é num corpo menor. Mas também tem os faróis quadrados. O Nacional é muito mais bonito. Então tudo que a Chrysler fez aqui Esse cara que... era muito mais por conta do Celso Lamas. E tinha mais uma coisa legal. Uma das outras coisas que me seduziram na linha Chrysler quando era criança eram os anúncios. Os anúncios eram muito agressivos e totalmente politicamente incorretos, né? Então, em 1970, quando saiu o Dodge Dart com 200 cavalos, as pessoas andavam de Fusca, de DKV, não sei o que tal, entra um carro com 200 cavalos e 42 kg de torque. Não é para fazer uma coisa de um cara bonzinho. E aí, uma das propagandas dele, jogaram um Dodge Dart no meio do mato, num crepúsculo, com as luzes acesas, não tinha o vampiro... Não. O crepúsculo mesmo, Crepúsculo fim de tarde, de- né? Isso, Esse tarde, crepúsculo que a gente está falando é final de tarde. Final pelo amor de Deus. tarde. Não é isso. aquele que brilha. Twilight. Não é Não é isso. aquele que brilha. Então, assim, o crepúsculo, assim, jogaram o Dodge Dart no meio do mato, com as luzes acesas e a chamada era Lobo em Pele de Lobo. E aí dizendo, os outros carros têm linhas, digamos, dóceis, de carros simples, não sei o que. E o texto escorria, puta, eu era moleque, adorava. Em 1973, né? Era um lifestyle, né? Não era um carro. Linha Charger 73, né? Um Charger RT vermelho índio, igual um que a gente tem ali atrás, que nós tiramos do ferro velho também. O Charger RT vermelho índio, na frente de um carrossel num parque de diversões. E a chamada, vamos parar com essa brincadeira de carro esporte com menos de 200 HP. Nossa, cara, muito... E aí o texto E é isso que eu ia falar, o escorrega, texto. tal. Gente, a propaganda. Eu fiz publicidade e propaganda por causa dessas propagandas que hoje não existem mais.